Queridos, graça e paz, amém. É um privilégio mais uma vez estarmos aqui. Hoje nós vamos dar sequência à carta de Tiago. Então eu peço para que os amados abram suas Bíblias ou liguem os seus aparelhos em Tiago, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 e seguiremos até o verso de número 13. Tiago, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venhas a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que nós tenhamos um momento onde nós aprenderemos sobre o Senhor. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor venha falar através de mim a essa igreja. Prepare os nossos corações para aprendermos a Tua palavra e que saiamos daqui diferente da forma que adentramos esse espaço. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, um estilo de filme que eu gosto muito são os filmes de super-heróis. Então, permita-me eu fazer uma introdução sobre esse ponto. Eu sempre imaginei a diferença entre o Peter Parker e o Homem-Aranha. Ambos são as mesmas pessoas. Mas parece que quando o jovem aparece como Peter Parker, ele é apenas um jovem comum. Ele passa despercebido na rua, ninguém nem o nota, principalmente se ele estiver no metrô de São Paulo. Ninguém nem sabe da existência dele, ninguém nem sabe o que ele faz ou deixa de fazer. Ele é apenas mais um em meio à multidão. Mas quando ele coloca a capa dele, quando ele coloca toda a sua roupa, ele agora está trajado como um Homem-Aranha, tudo muda de figura. Porque agora as pessoas param para ver as obras heróicas que ele faz. As pessoas param, aplaudem e muitas vezes veneram o Homem-Aranha. A percepção externa muda de figura. Agora eu queria que vocês imaginassem um jovem como Peter Parker entrando aqui nessa igreja, ao mesmo tempo que o Homem-Aranha chegasse aqui. Como será que nós os receberíamos? Será que nós teríamos a mesma simpatia, zelo e cuidado pelos dois? Nós não precisamos ficar apenas no campo da imaginação. Imagina se o prefeito dessa cidade chega aqui. Imagina se o juiz da cidade chega aqui. Imagina também se um mendigo chega aqui. Como seria o nosso tratamento com um em relação ao nosso tratamento para com o outro? Essa é a grande questão que Tiago aborda nesses 13 primeiros versículos do seu segundo capítulo.
Tiago ele vai abordar um problema que corroía a igreja naquela época e que 2000 anos depois continua corroendo a igreja. Ele vai tratar sobre o perigo do favoritismo, tema da nossa mensagem de hoje. Assim como o Peter Parker e o Homem-Aranha são essencialmente a mesma pessoa, mas são tratados de maneiras completamente diferentes com base na percepção externa, Tiago nos adverte contra mostrar preferência a um em relação ao outro. Mostrar preferências aos ricos na visão deste mundo, em relação aos pobres e necessitados. E isso fica claro já no primeiro versículo. No primeiro versículo ele afirma uma contradição para com aqueles que têm fé em Jesus Cristo e ao mesmo tempo fazem acepção de pessoas. E ele começa mais uma vez referindo-se a eles como meus irmãos. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, não acontece isso. São coisas inversamente proporcionais. Elas não podem estar em sintonia. Você não pode falar que você crê no Senhor e ao mesmo tempo fazer acepção de pessoas, tratar com favoritismo um em relação ao outro. E para exemplificar isso, ele traz uma história. E ele começa falando no verso 2 sobre uma situação hipotética. Imagine se chega em nossa, e ele que usa o termo sinagoga para referir a reunião que acontecia naquele povo, com aquele povo. Imagine se chega uma pessoa com anéis de ouro, com trajes finos, como diz o verso 2. Mas ao mesmo tempo entra também algum pobre andrajoso, ou seja, vestindo trajes ruins. E ele coloca nessa situação quando, se nós tratarmos um com deferência, o que tem os trajes de luxo, e nós dissermos a ele, nós tratarmos com muita simpatia, não, tu, assenta-te aqui neste lugar, que é um lugar de honra, conforme diz o verso 3. Mas dissermos ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-se aqui debaixo do estrado dos meus pés. Ou seja, honrarmos um e desonrarmos outro. Quando nós passamos por essa situação, uma pergunta é nos feita por Tiago. E ele pergunta: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Você pode entender que o favoritismo é algo muito pequeno, mas não para Tiago. Tiago entende que o favoritismo não é apenas uma ação trivial, mas o favoritismo ele revela um problema teológico profundo, porque ele reflete o mesmo desejo que Adão e Eva tiveram no jardim. É o ser humano, é o desejo do ser humano de colocar-se no lugar de Deus e fazer ele mesmo justiça com suas próprias mãos. Ele entende que tem a capacidade de colocar um em posição de superioridade ao outro. Então nós não estamos falando de um assunto trivial, mas nós estamos falando de algo que tem como sua raiz um problema teológico muito profundo. Então, Tiago nos faz uma pergunta: por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? E ele oferece 3 principais razões para que isso não ocorra. E a primeira razão é porque a justiça humana é falha. Observe o que diz o verso 5. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Quando Paulo ele prevê o seu martírio, ele escrevendo uma carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, ele escreve o seguinte, no capítulo 2, verso 8. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você percebe que Paulo ele chama o Senhor de reto juiz. O que Tiago tem em vista aqui é fazer nos lembrar da diferença entre o nosso julgamento para o julgamento do reto juiz. O próprio Deus usou desse argumento para exortar Samuel na escolha do rei de Israel. Vocês lembram dessa história? Samuel ele é mandado à casa de um rapaz, de um homem que tinha muitos filhos. E ele chega naquela casa e ele vê um rapaz chamado Eliabe.
E provavelmente Eliabe tinha uma formosura que o caracterizava como um possível rei de Israel. Porque naquela época a liderança ela estava totalmente ligada à sua aparência. A gente vê isso na escolha de Saul, por exemplo. Então ele olha para Eliabe, ele fala, provavelmente é esse. Mas quando nós vamos lendo o capítulo 16 de 1 Samuel e chegamos no verso de número 7, nós vemos uma exortação do Senhor. E ele fala assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E esse entendimento torna-se mais claro conforme nós vamos lendo e nós vemos a escolha de Davi, sendo improvável dentre os irmãos. Foi o último a ser apresentado, né? Mas esse foi escolhido pelo Senhor. E você pode estar enganado em pensar que isso ocorre apenas uma vez na história das Escrituras. Nós vemos que isso é uma atitude que vai desde Gênesis até Apocalipse. E nós vemos vários nomes: Abraão e Sara. Abraão foi chamado para ser pai de multidões, mas como se a esposa dele era estéril? Nós vemos Jacó, José, Raabe, antes uma prostituta, agora tem seu nome escrito na genealogia do próprio Jesus. Os discípulos, simples pescadores, outros coletores de impostos que eram vistos naquela época como um dos piores pessoas que poderiam encontrar, esses foram escolhidos para serem os discípulos. Uma mulher foi escolhida para ser a primeira pessoa a anunciar as boas novas, não foi mesmo? O Senhor sempre escolheu os improváveis para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Isso é dito pelo próprio Jesus. Porque quando nós vamos olhar para Lucas, ele faz um resumo das bem-aventuranças, e no capítulo 6, verso 20, ele diz: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas não era isso que o Senhor queria contar com a parábola do rico e do Lázaro? Contar que aquelas coisas que são consideradas como impressionantes e como totalmente positivas no mundo atual, não é da mesma forma considerada pelo Senhor. As riquezas para este mundo são abominação diante de Deus. Mas eu estou falando isso para vocês, só que vocês já sabem tudo isso. Mesmo assim, da mesma forma que Tiago exorta o povo aqui, nós caímos no erro de, mesmo entendendo tudo isso, conforme diz o verso 6, menosprezarmos o pobre. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Só que quando nós menosprezamos o pobre, esse é o primeiro defeito que Tiago ele aponta. Mas tem um segundo, porque em paralelo a isso, nós exaltamos os ricos. Ele faz uma outra pergunta: não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Vocês lembram que nós conversamos um pouco sobre o contexto da carta de Tiago? E ele escreve essa carta para o povo judeu que havia se convertido ao cristianismo, mas que conforme a perseguição avançava em sua terra natal, eles se dispersam. E eles se dispersaram porque pessoas estavam perseguindo. Quem eram essas pessoas? Os pobres? Não. Quem tem poder de perseguição? Você já parou para pensar nisso? Quem são os grandes feitores de cultura do nosso mundo hoje? São os pobres? Não. São aqueles que têm a máquina do dinheiro na mão. Nós conversamos sobre as Olimpíadas que o presbítero Teles nos informou aqui, na sala da UMP. E tem todo um protocolo para uma abertura ela ser aprovada. Quem que aprova esse protocolo? São os pobres? Não. São os ricos. Mas são justamente esses que estavam recebendo honra dobrada pelo povo que Tiago aqui está exortando. O problema não é honrarmos os ricos. O problema não é que os ricos eles são o grande problema social. Não é isso que Tiago está falando aqui. O que Tiago está falando é quando há uma diferença de tratamento.
É quando nós somos mais misericordiosos, quando nós somos mais amorosos e afetuosos com aqueles que são ricos para este mundo e tratamos com indiferença os pobres. O que o Tiago está falando não é para que essas pessoas parem de tratar bem os ricos, não é isso. Mas se tratem de forma igual. Porque ambos são carecedores da graça do Senhor. Portanto, nós como cristãos práticos, esse é um termo que nós temos usado muito. Como cristãos práticos, nós devemos observar a justiça de Deus e nos apegar a ela. E nós não podemos deixar que pensamentos perversos nos entrem em nossas mentes e façamos justiça com as nossas próprias mãos e consideremos um melhor em relação ao outro. Nós precisamos lembrar da grande mensagem do Evangelho. Qual é a grande mensagem do Evangelho? Jesus Cristo, o mais rico de todos os homens, detentor de todas as coisas, fez-se pobre, esteve entre nós e ele não tinha nem lugar para nascer, ele pegou alguém emprestado para nascer. Quando ele vai fazer uma oferta, e nós conversamos sobre isso na classe de novos membros nesse instante, nós falamos que o Senhor ofereceu 2 olinhas, que era considerado uma oferta de uma família pobre daquela época. O Senhor fez-se pobre, para que você pudesse ser rico na fé, e herdeiro com Ele. Nós precisamos lembrar que essa é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos lembrar que a nossa justiça é falha, e como cristãos práticos, precisamos nos apoiar na justiça de Deus. Mas Tiago, ele prossegue com o segundo argumento. Então, o primeiro argumento é porque a justiça humana é falha. E o segundo argumento é porque é uma ordenança do Senhor. Observe o que diz o verso de número 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. A Bíblia não está apenas recheada de exemplos sobre isso, mas ela tem diversas exortações para nós amarmos o próximo. E é isso que Tiago quer nos levar agora a entender. Ele começa levando os seus leitores a olharem para as Escrituras. Engana-se quem pensa que o amor ao próximo só é algo visto no Novo Testamento. Quando nós olhamos lá para Levíticos 19, versículo 18, ao qual ele se refere nesse momento, nós perceberemos a instrução de: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso não está escrito no Novo, mas está escrito no Velho Testamento. A mensagem do amor ao próximo, ela é presente durante todas as Escrituras. Essa é uma ordenança do Senhor. E o Senhor elucida nossos pensamentos quando Ele fala sobre a parábola do bom samaritano, por exemplo. Comentando sobre ela no seu livro, Hernandes Dias Lopes, o pastor, ele cita um outro teólogo, ele cita o teólogo Warren Wiersbe. E ele diz o seguinte: a questão, referindo-se à parábola do bom samaritano, a questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser próximo. Todos são os meus próximos. Uma vez eu conversando com um pastor, exatamente sobre isso, ele olhou para mim e falou: filho, é um direito do outro ser amado por você, e é um dever seu para com o outro amá-lo. As pessoas têm o direito de ser amado por você enquanto cristão, porque é uma ordenança que o próprio Senhor faz a você. E se você faz isso, você faz bem. Mas ele continua no verso 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se nós cometermos, se nós tratarmos pessoas com favoritismo, nós somos considerados transgressores da lei. Aqui ele vai de contra ao antinomismo, que é a ideia de que as leis elas ficaram no passado. E agora nós vivemos em liberdade de vida e não tem nenhuma lei mais sobre nós. Não é isso que acontece para Tiago. Tiago entende que a lei que outrora foi outorgada, lá em Levíticos, permanece no Novo Testamento e permanece em nós, igreja contemporânea.
Mas aí você pode pensar, não, eu tenho tanto pecado, esse é um dos mínimos, dos menorzinhos que eu posso ter. Não é assim que Tiago vê. Porque ele entende que, se você comete um pecado, você é tido como transgressor de toda a lei. E ele segue esse argumento, falando no verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado por todos. E ele vai exemplificar isso com 2 mandamentos. No verso 11 ele vai falar, portanto, aquele que diz, não adulterarás, é o mesmo que diz, não matarás. Ora, se você não adultera, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se você observa 9 mandamentos, mas cai em um, você é considerado um transgressor da lei. E Tiago, ele não usa o não matarás aqui de forma, vou pegar qualquer mandamento e colocar aqui para exemplificar o meu ponto. Pelo contrário, Tiago, ele é muito assertivo ao usar o não matarás, porque ele entende que o favoritismo, que o fazer acepção de pessoas, é transgredir o não matarás. A nossa confissão concorda com isso. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, e ela sempre trata sobre os mandamentos do Senhor, dessas 3 grandes perguntas: o que é o mandamento? E ele vai descrever. Quais são os deveres exigidos? E quais são os pecados proibidos? E quando nós vamos ler sobre os deveres, olha os deveres que são exigidos: pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, além de devermos confortar e socorrer os aflitos, e proteger e defender o inocente. Quando nós falhamos em fazer um desses deveres, nós estamos transgredindo não matarás. É por isso que Tiago usa justamente esse mandamento aqui. Quando nós não nos confortamos e socorremos os aflitos, quando nós não protegemos e defendemos o inocente, nós estamos caindo no mandamento. Nós estamos transgredindo esse mandamento. Quem são os aflitos desse mundo? Quem precisa do apoio da igreja? Todos. Todos. Porque só nós temos a mensagem de salvação eterna. E todo ser humano carece disso. Portanto, eu não tenho como tratar um em diferença a outro. Porque todos carecem da graça de Deus. E essa é uma ordenança bíblica. Então a Bíblia tem vários exemplos. Mas a Bíblia também te ordena a fazer isso. Mas Tiago, ele continua. E esse terceiro ponto, parece que Tiago, ele vai fazendo uma sucessão. E ele vai nos moendo de um jeito que quando chega no último ponto, a gente não aguenta mais apanhar de Tiago, mas a gente apanha mais um pouquinho. Então peço a paciência de vocês. Por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Primeiro, porque a justiça humana é falha. Segundo, porque é uma ordenança do próprio Senhor. E terceiro, porque somos chamados a sermos misericordiosos. E eu quero ler com você o verso de número 12. Mais uma vez ele vai se referir ao mesmo que nós conversamos no capítulo 1. Sermos praticantes operosos da palavra. Porque ele vai dizer para nós: falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Mais uma vez, Tiago nos conclama a colocarmos em prática a nossa fé. Nós não somos chamados para sermos pessoas que têm uma fé apenas teórica, mas somos chamados para demonstrar uma fé prática. As nossas ações precisam evidenciar o Deus que nós servimos. Se o nosso testemunho é desvinculado com a nossa fala, nós somos considerados hipócritas. Nós nos enganamos a nós mesmos, não foi isso que nós lemos no capítulo 1? Tiago mais uma vez retoma isso. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Como que nós devemos proceder e falar? Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da perfeita liberdade. Será que Tiago ele está nos conduzindo a ser uma igreja legalista aqui? Será que ele está nos levando a entender que nós precisamos fazer boas obras, porque será pelas nossas boas obras que nós seremos julgados? E a nossa salvação estará aqui? Seria muito inconsistente se Tiago fizesse isso. Porque nós estamos falando de uma carta que foi enviada para cristãos.
para a igreja do Senhor. Tiago muitas vezes chama aquelas pessoas de meus irmãos. Tiago sabe que ele está falando com a igreja do Senhor. Tiago sabe que ele está falando com o povo do Senhor. Seria muito inconsistente agora Tiago falar assim, não, mas você é povo do Senhor até o segundo momento. Não é esse o caminho que Tiago quer falar. Mas parece que conforme nós vamos avançando na leitura, é isso que nós observamos. Porque ele fala que nós seremos julgados pela lei da liberdade, conforme o verso 12. E no verso 13 ele vai falar para nós, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, se nós não formos misericordiosos e nós tratarmos as pessoas com favoritismo um em relação à outra, nós seremos julgados e condenados. E aí dá a entender que, mais uma vez, são as nossas obras que nos levam à salvação. E aí nós vamos nos moendo. Porque todos nós, essa noite, fomos encontrados transgressores da lei. Ou você observa toda a lei, ou você cumpre todas as coisas que o Senhor te ordenou. Porque eu não. Então calma, Tiago. Então quer dizer que todos nós somos transgressores da lei, quer dizer que todos nós seremos julgados pela lei da liberdade, e esse juízo será sem misericórdia para conosco. Você percebe essa sucessão de pensamentos? Isso vai nos afligindo. E eu creio que Tiago sabia disso ao escrever a carta. E ele entende também que os seus leitores teriam o mesmo pensamento. E se nós pararmos nesse primeiro ponto do verso 13, era essa ideia de fato que ficaria para nós. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, se você não usou de misericórdia para com alguém, sinto muito, mas o juízo vai ser sem misericórdia para você. Nessa perspectiva, quando nós estaremos no céu? Quantos de nós estaríamos no céu? Porque eu não estaria. Porque por muitas vezes, queridos, eu caí nesse pecado. E eu tenho a impressão que muitas vezes você também caiu nesse pecado. Muitas vezes você honrou mais uma pessoa do que a outra. Muitas vezes ao passar por um metrô, ou observar uma pessoa em situação de rua, você se julgou ser superior a ele. Você pode não ter falado, mas do âmago do seu ser você pensou. Muitas vezes você tratou alguém ao chegar na igreja com diferença em relação ao outro. Seja pelo cargo que ele exercia, seja pela condição financeira que ele tem, seja pela família de onde ele veio. E você tratou diferente se chegasse uma pessoa aqui em trajes mal vestidos. E agora? Estamos indo em direção ao inferno? É isso que Tiago tem para nós? Não. Não. Graças a Deus por isso. Porque tem uma outra frase que encerra essa perícope. E ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. São as misericórdias a causa de não sermos consumidos todos os dias. Elas se renovam todos os dias da nossa vida. Porque de fato, se fosse pelas nossas obras, queridos, todos nós estaríamos fadados ao fracasso, estaríamos fadados ao inferno. Mas graças ao nosso Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E esse é o grande último argumento de Tiago nessa perícope. Muitas vezes nós tratamos com favoritismo um em relação ao outro, porque perdemos de vista quem nós somos. Quem é você? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Alguém aqui é judeu? Creio que não. Então, se o Evangelho chegou a você, foi porque o corpo do seu Senhor precisou ser moído numa cruz. Ele precisou verter o sangue precioso dele. Ele precisou colocar uma coroa, mas não a coroa que ele deveria ter, mas uma de espinhos. Ele foi humilhado, chicoteado, sangrou até a morte. Mas ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso para que a misericórdia triunfasse sobre o juízo. Sabe por que muitas vezes você se julga superior ao outro?
Porque muitas vezes nós nos consideramos pessoas merecedoras da graça. Todos nós somos pobres. Todos nós somos os improváveis que foram conquistados pelo Senhor. Todos nós. Não existe um aqui bom o suficiente para herdar a salvação por mérito próprio. Se hoje você é considerado filho do Senhor, foi porque Ele te escolheu, e não confiado no que você é, mas na obra que Ele fez por você. Quando nós entendermos de fato que todos nós somos pobres miseráveis, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aí sim, nós olharemos a todos com entendimento de que, assim como nós, tão miseráveis, fomos encontrados pelo Senhor, qualquer um pode assim também ser. Não foi isso a compreensão que Paulo teve? Quando ele se coloca como o pior dos pecadores? Esse deveria ser o seu entendimento, esse deveria ser o meu entendimento. Entretanto, muitas vezes não é. Sim, Tiago, de fato todos nós somos culpados. Todos nós. Todos nós estávamos fadados ao fracasso e ao inferno. Mas essa última frase nos consola. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero concluir voltando à história inicial. Porque tanto o Peter Parker como o grande Homem-Aranha, caso fossem reais, todos eles necessitariam das misericórdias daqueles que a recebem do próprio Cristo. Todos necessitariam. O mais rico desse mundo necessita. Da mesma forma que o mais pobre para este mundo necessita. Se vocês fizerem uma pesquisa e começarem a entender quem são os povos menos alcançados no mundo, principalmente no Brasil, vocês verão entre eles, sabe quem? Os mais ricos. Sabe por quê? Porque por muitas vezes essa igreja julga que eles já têm tudo. Será? Porque se o nosso tesouro estiver apenas nessa terra, ele está fadado mais uma vez ao fracasso. Ou alguém poderá levar algum dinheiro aqui para o céu? Acho que não, né? Nós não temos como comprar uma passagem por lá. Mas fique tranquilo, porque essa passagem já foi comprada, não por você, mas pelo nosso Senhor. Quando nós entendermos que somos agraciados por Cristo, mesmo possuindo trajes de pecado, rebeldia e desprezo pelo Senhor, não nos importaremos com a classe socioeconômica ou com a importância que alguém detém na comunidade, mas nós encararemos todos como nosso próximo e nós praticaremos a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele é a nossa religião. Ele é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso que fez-se pobre por você. Creio que o favoritismo ele oferece um perigo muito grande para a igreja. E se você caiu junto comigo nesse pecado, lembre-se disso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você tem um lugar de descanso no Senhor. Não foi isso que nós cantamos? Então, se você for achado falho nesta noite, ore ao Senhor. Confesse a Ele o seu pecado. Arrependa-se dele. E receba o perdão do Senhor. O perdão que você não merece. Que eu não mereço. Mas temos. Porque foi nos comprado, queridos, com o precioso sangue dele. E é esse sangue que nos faz um. Mesmo sendo de classe econômica diferente, regiões diferentes, o Senhor juntou um nordestino com o pessoal do sudeste. Que incrível isso. E eu posso falar o meu oxente? Vocês podem falar o seu meu?
e mesmo assim somos um no Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele nos ensinou o amor. Ele nos deu o dom de amar uns aos outros, mesmo com as nossas diferenças. Portanto, aqui não há espaço para favoritismo. Não há espaço para acepção de pessoas. A pessoa que fundou essa igreja é igual ao bebê mais novo daqui. Deve ser tratado com a mesma cordialidade. Ter as mesmas misericórdias. E serem bem-vindos aqui. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos cantar essa canção, que vai falar sobre a nossa unidade. Sobre sermos um no Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós a Ti somos gratos. Nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de encontrarmos misericórdia perante o Senhor. Nós somos gratos porque elas se renovam todos os dias, todas as manhãs sobre as nossas vidas. E nós sabemos que elas são um fato de nós não sermos consumidos. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nós somos falhos, miseráveis pecadores. Mas em Ti, pelo Seu sacrifício vivo e verdadeiro, nós somos encontrados santos e irrepreensíveis. Que maravilha, Senhor. A nossa oração é para que em nosso seio não haja espaço para acepção de pessoas, não haja espaço para favoritismo, mas que nós nos tratemos com cordialidade, entendendo que todos nós somos um só no Senhor, entendendo que esse é o desejo do Seu Filho amado Jesus Cristo, que proferiu essas mesmas palavras antes de ser levado ao madeiro. Pai, que nós não sejamos apenas cristãos teóricos, mas que sejamos cristãos práticos. Que o nosso testemunho ele se assemelhe à nossa fala, que assim nós professemos a verdadeira religião, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe. Estreite os nossos laços e que ao amarmos uns aos outros, o Teu nome seja glorificado, engrandecido e exaltado em nosso meio. Muito obrigado, Pai, pelo perdão que o Senhor concede a nós nessa noite. E obrigado porque o Senhor caminha conosco todos os dias. É em nome de Jesus que não apenas eu oro, mas nós e como igreja Tua, oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor.